Muito bem, pessoal, estamos de volta com a nossa aula sobre a Lei 13.241 de 2001. Esta é uma das principais leis que vão ser cobradas nesse concurso da SP Trans. Continuando aqui, né, a partir do artigo 10, que foi de onde nós paramos na aula 4, e iremos dar continuidade. Lembrando que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando o seu like, seu comentário e compartilhando com um amigo. E também você que deseja estar testando seus conhecimentos sobre esse tópico de legislação do concurso, é só clicar no link da descrição e nós iremos te passar as informações para estar adquirindo o nosso simulado de legislação composto por nosso combo, na verdade, né? Composto por 5 simulados, cada um com 50 questões, formando um total de 250 questões, ok? Então, basta só clicar no link da descrição do vídeo e baixar a nossa amostra grátis. Muito bem, vamos continuar aqui, lendo o artigo 10, que diz o seguinte: as concessões e permissões para a prestação dos serviços serão outorgadas mediante prévia licitação que obedecerá às normas da legislação municipal e federal sobre licitações e contratos, bem como a lei federal que dispõe sobre as concessões e permissões de serviços públicos, observando-se sempre a garantia dos princípios constitucionais, da legalidade, da moralidade, da publicidade e da impessoalidade, e os princípios básicos da seleção da proposta mais vantajosa para o interesse coletivo, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo. Então, esse artigo 10 é importantíssimo, tá certo? Por que é importantíssimo? Porque ele traz aqui vários assuntos, pontos, né, que diz respeito à forma de contratação dos serviços de transporte coletivo, ou seja, que é por meio do procedimento licitatório. Então, esse artigo 10, se você quiser grifar aí no seu material, é só você colocar que trata sobre o procedimento licitatório. Veja que os serviços de concessão e permissão, como nós já citamos também, a lei ela repete isso várias vezes e já citamos isso, ele precisa que seja feito, né, seja realizado mediante prévia licitação, ou seja, somente por meio de licitação. Outro detalhe é em relação à lei, né, que trata sobre esse assunto. Eu já citei, acredito que na última aula, que no caso da SP Trans, né, como a SP Trans é uma sociedade de economia mista, a natureza jurídica da SP Trans é sociedade de economia mista, né? Então, o que acontece é que ela vai ser regida, em vez da lei de licitações mais conhecida que nós temos, que é a lei 8.666, que ainda está em vigor, tá certo? Ou a nova lei de licitações, que é a lei 14.133, vai ser, nesse caso, a lei 13.303 de 2016, ok? Então, inclusive, já temos o material sobre essa lei, que é o segundo simulado, temos 50 questões só dessa lei, que também é chamada de lei das estatais. Então, quando ele diz aqui que vai ser disciplinado tanto por normas de legislação municipal quanto, né, de lei federal acerca de licitações e contratos, então ele se refere, no caso da norma federal, a lei 13.303. Agora, existe também outra lei que trata, no âmbito federal, que trata sobre
essa questão de concessão e permissão de serviços públicos, que é a Lei 8.987, salvo engano é 95 o número dela, mas o ano dela, no caso. Agora, o número dela é 8.987, que às vezes também é chamada de Lei de Serviços Públicos, tá certo? Então, nós, quando fala desse assunto de concessão, de permissão, nós temos basicamente essas duas leis, que é a Lei 13.303 e a 8.987. Em ambas as leis, nós vamos ver agora os chamados princípios. Eu vou apagar aqui, qualquer coisa você tira um print, que são os princípios, né, que regem o procedimento licitatório e também alguns serviços públicos. Então, você também pode estar anotando aí junto ao seu material, caso você tenha impresso. Se não tem, né, hoje em dia também tem como anotar no PDF. Então, você pode anotar aí também outro assunto, que são os princípios, que é o que trata aqui esse artigo 10, ok? Então, quando ele diz aqui, ó, observando-se sempre, aí a garantia de quê? Dos princípios, tá certo? Princípios constitucionais. Por quê? Porque a gente vai ver isso lá, uma parte desses princípios, para quem ainda não sabe. Para quem já sabe, vai estar apenas revisando. Mas, para quem ainda não sabe, vai ver uma parte desses princípios no artigo 37, no caput do artigo 37 da Constituição Federal, tá certo? Então, vamos ter aqui princípio da legalidade, né? Moralidade, publicidade e impessoalidade, né? Veja que ele não citou aqui o princípio da eficiência. No entanto, é claro que o princípio da eficiência também se aplica nessa situação também de procedimento licitatório, tá certo? E esses princípios, eles também são repetidos na lei das estatais, que eu acabei de citar e anotar aí, que é a Lei 13.303 de 16. Então, esses princípios, legalidade, né, diz respeito à questão de obedecer, né, ao que estiver previsto na legislação. E a legislação, ela abarca tanto a questão da Constituição quanto nas leis, né, nas demais leis esparsas. Então, legalidade. Em seguida vem o princípio da moralidade, que diz respeito à boa-fé, diz respeito à honestidade, ok? Em seguida, temos o princípio da publicidade, que diz respeito à questão de todos os atos, né, que forem feitos no processo ou no procedimento licitatório. Esses atos devem ser públicos, devem ter o caráter público, em detrimento de sigilo, né, do caráter sigiloso. E também ele abrange aí a questão da transparência, né, que às vezes também é citada como um princípio, mas ele tem a ver com a publicidade, certo? Nesse sentido da publicidade, nós vamos ver também que a publicidade a ser feita nunca deve ser feita com o objetivo de valorizar determinado servidor público, determinado agente público, mas apenas com caráter educativo ou com caráter informativo, tá certo? Então, a publicidade, ela deve obedecer esse critério de informatividade e educação. Em seguida, temos da impessoalidade. Veja que essas palavrinhas, legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e eficiência, não está sendo citada aqui, como eu já falei, mas se você for ler o artigo 37, você vai encontrar lá também eficiência. Eles fazem parte de uma sigla que a gente
para facilitar, eu vou deixar aqui para decorar, né? É a sigla LIMP, ok? Quem ainda não sabe, né? Alguns já devem saber, mas quem ainda não sabe, é a sigla LIMP. Então, L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência, ok? Então, voltando aqui, a impessoalidade, ela vai significar que aquilo que for feito no procedimento licitatório não deve visar a pessoalidade, é o contrário de pessoal. Então, não se deve visar o interesse próprio ou interesse pessoal dos agentes públicos, dos servidores, dos funcionários, tá certo? Mas apenas da administração pública, né? O interesse público, o interesse da administração, o interesse dos cidadãos, né? Que fazem parte daquele serviço, que no caso é o serviço de transporte público coletivo, tá certo? Então, impessoalidade deve ser, significa isso, né? Visar o interesse público em detrimento do interesse pessoal, de favores pessoais, de benefícios pessoais. Em seguida, temos outros princípios básicos que esses outros aqui, eles se encontram mais tanto na lei das estatais, que traz também a questão do procedimento licitatório para empresas públicas e sociedades de economia mista, quanto também em outras legislações. Então, nós podemos ver aí, em primeiro lugar, a questão da seleção, é um princípio também, tá certo? Seleção da proposta mais vantajosa para o interesse coletivo. Então, o que significa isso? Significa que várias empresas vão se candidatar naquele determinado processo seletivo, né, de contratação de uma concessão ou de uma permissão, e o poder público ele vai selecionar aquela proposta que ele entender mais vantajosa, tá certo? Então, vantajosa pode dizer respeito à questão do valor, né, que esteja sendo oferecido, enfim, de vários critérios que favoreçam o município, que favoreçam a questão da celeridade também, a questão da logística, né? Então, quando se trata de serviço público, tem toda uma logística, como vai ser feito, né, aquele determinado serviço. Então, o município ele vai analisar qual é a proposta mais vantajosa, ok? Muito bem. Em seguida, nós temos da probidade, né, administrativa. E esse da probidade administrativa, ele meio que se relaciona com o da moralidade, tá certo? Porque probidade vem de probo, né? Probo significa algo que é de boa fé, algo que é honesto, algo que é reto, íntegro, tá certo? Então, probidade e moralidade tem uma relação entre um e outro aí, tá certo? Então, quando eu falo de probidade administrativa, é fazer as coisas da forma correta, da forma certa, de acordo com a lei, sem corrupção, sem desvios, sem trazer para o lado pessoal. Então, é um termo mais abrangente ainda que a questão da moralidade, tá certo? Então, quando eu não ajo de forma proba ou com probidade administrativa, eu posso estar sendo enquadrado na lei, né, chamada Lei 8.429, que é a lei de improbidade administrativa, ou seja, é a lei que vai identificar, o que vai disciplinar aquelas pessoas que praticam atos de improbidade administrativa, tá certo? Que geralmente são 3 atos, né? Que é enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e também o descumprimento ou violação de princípios da administração pública, tá certo? Então, isso é probidade administrativa. Em seguida, temos
ainda dois princípios, que é vinculação ao instrumento convocatório. Instrumento convocatório é quando se abre uma seleção, então se lança um edital, né? Para entender melhor como se faz com um concurso, né? Que vocês, né, estão participando. Se lança um edital, né, para chamar aqueles que estão interessados. Da mesma forma, quando se vai fazer uma contratação de uma empresa para trabalhar como concessionária, para prestar serviços, aliás, como concessionária permissionária, se lança um edital, né, onde está lá todas as regras para esse processo seletivo. Esse edital, né, é também chamado de instrumento convocatório. Então, no edital contém todas as regras do procedimento do processo seletivo. A administração pública, né, o poder público, que no caso é a Prefeitura de São Paulo, ela deve se ater, né, estritamente às regras, né, do edital, às regras do instrumento convocatório. Se ela inventar de aplicar determinada norma que não esteja no instrumento convocatório, então ela está infringindo esse princípio de vinculação ao instrumento convocatório, tá certo? Então é isso que significa esse princípio. Por último, nós temos o julgamento objetivo. Prestem bem atenção a esses princípios, porque eles são tão importantes que eles são cobrados na lei de licitações, na lei das estatais e aqui também nessa lei específica, nessa lei municipal, por serem tão importantes, tá certo? E provavelmente pode ser cobrado na prova e as bancas adoram esses, principalmente esses dois últimos, que é vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. Mas o que é julgamento objetivo? Julgamento objetivo diz respeito a julgar de acordo com o que está no edital também, tá certo? E não de acordo com interpretações, né, de coisas que não existem, tá certo? Que o contrário do julgamento objetivo é o julgamento subjetivo. O que é algo subjetivo? É algo que não existe, né, em concreto, que eu não posso ver, que eu não posso realmente apontar, né? Então, é de acordo com ideias, com interpretações, né? Isso é coisa subjetiva. Mas o objetivo é aquilo que a gente pode ver, que a gente pode constatar, tá certo? Então, julgamento objetivo vai ser quando a prefeitura, por exemplo, ele vai julgar, né, os critérios, as propostas que forem sendo lançadas, e você vai entender melhor sobre esse processo de licitação quando você der uma lidinha na Lei 13.303, e é importantíssimo que vocês leiam essa lei, tá certo? Vocês entenderem melhor essa questão de procedimento licitatório. Então, quando a prefeitura for julgar as propostas, né, das empresas que se candidatarem, então ela deve julgar de forma objetiva e não subjetiva, certo? Muito bem. Agora vamos para o parágrafo 1º. O parágrafo 1º, ela vai dizer que no procedimento licitatório do CAPT, o poder público poderá conjugar uma área local e uma área estrutural para efeitos de outorga da concessão. Ou seja, isso diz respeito ao objeto da licitação, tá certo? Objeto da licitação. Vou colocar aqui para facilitar, que eu acredito que quando eu escrevo isso aqui, de certa forma ajuda vocês a entenderem melhor. Então, tem objetivo, né? Objeto da licitação, ou seja, o que é licitado. Então, nesse caso, quando se trata de área local e área estrutural, eles podem o quê? Conjugar. Conjugar é juntar, certo?
em uma licitação só sobre duas áreas, sendo uma local e outra estrutural. Então é isso que se trata. Então eles podem lançar uma concessão ou permissão de duas áreas em uma licitação só, sendo uma local e outra estrutural. Então é isso que o parágrafo primeiro está dizendo. Agora, o parágrafo segundo diz que no julgamento de cada licitação deverão ser aplicados os critérios estabelecidos no artigo 15, né, da Lei 8.987. Está vendo? Aquela lei que eu acabei de citar no início da aula, que é a Lei de Concessão e Permissão, e também chamada de Lei de Serviços Públicos. E o que é tratado nesse artigo 15, né, da Lei 8.987? É basicamente os critérios que devem ser colocados no edital no tocante à apresentação de propostas. Então, deve ser observado a questão do menor valor da tarifa e também da igualdade, né, de condições entre as partes, né, entre os participantes, tá certo? Então, é isso que fala basicamente o artigo 15 da Lei 8.987 de 95. Agora, o artigo 11 diz o seguinte: decreto elaborado pelo Poder Executivo, com base em prévios estudos técnicos e econômicos, determinará em especial. Aí vem aqui alguns critérios, alguns pontos que vai estar nesse decreto, tá certo? Primeiro, o prazo de concessão e permissão, bem como sua possibilidade de prorrogação, obedecidos os prazos máximos fixados nesta lei, tá certo? Então, quando se for fazer determinada concessão, deve-se observar o prazo, né, daquela concessão, né? Geralmente os prazos são em anos, né? Lá 2 anos, 3 anos, 5 anos, devendo, no entanto, ser observado o prazo máximo fixado nessa lei, né? A gente vai ver mais na frente. Provavelmente esta lei 13.241 vem tratando sobre o prazo máximo. Além disso, a questão da prorrogação. Se após o término do prazo, se o contrato ele poderá ser prorrogado ou não. Se prorrogado, se poderá ser prorrogado, se só uma vez ou mais de uma vez, tá certo? Então isso é observado. Além disso, o decreto deve conter a região ou área, a modalidade e a forma de prestação de serviços a que se refere cada contrato de concessão ou de permissão. Então, vai ter a região ou área, ou seja, o objeto, né? Então, eu vou delegar, vou otorgar qual área, qual região, né, para ser prestado qual serviço, de qual forma aquele serviço vai ser prestado. Então, tudo isso deve estar no decreto. Terceiro, as características básicas da infraestrutura, dos equipamentos e dos veículos mais adequados para a execução do objeto de cada contrato. Então, características, né, da infraestrutura, equipamentos, veículos e da execução. Em quarto lugar, temos a possibilidade ou obrigação de investimentos do operador em obras públicas, tá certo? Então, se o operador ele vai poder investir em obras públicas. Em quinto lugar, o ônus da delegação, quando existente, né? Ou seja, o ônus é algum prejuízo, alguma responsabilidade caso ele infringe alguma norma, né? Então ele tem que pagar determinado ônus. Em sexto lugar, nós temos as formas de remuneração do serviço. Então, como vai ser pago aquele serviço, né? Quais são as formas de remuneração? Então, tudo isso deve estar neste decreto, ok? Lembrando que o caput do artigo 11 diz que esse decreto ele deve ser elaborado com base em estudos prévios, né, isso, gente? Estudos prévios e econômicos. Então, deve ser feito um estudo prévio para depois emitir esse decreto.
O artigo 11 diz: a concessão ou permissão de que trata o artigo 6º desta lei implicará automaticamente na vinculação ao serviço dos meios materiais e humanos utilizados pelo operador, quaisquer que sejam. Então, esse artigo 12, ele significa que tudo que for utilizado pelo operador do serviço, ele vai estar automaticamente vinculado ao serviço, à concessão, no caso, ou à permissão, tá certo? Então, todos os instrumentos que ele utilizar dentro do serviço, ele vai estar vinculado, ou seja, pertencem à concessão, ou à concessão ou à permissão. Então, isso implica os instrumentos que ele utiliza no trabalho, né, como no caso dos meios materiais e também os meios humanos, tá certo? Esse ponto não ficou tão claro aqui porque a lei ela não especifica melhor quais seriam esses meios materiais ou meios humanos. No entanto, subentende-se que são, por exemplo, os imóveis, né? Ou móveis também, no tocante à questão do próprio transporte coletivo, né? Também eles ficam automaticamente vinculados à concessão e à permissão, tá certo? Então, é basicamente isso que este artigo 12 quer dizer. O artigo 13 diz: os contratos para execução de serviço de que trata esta lei regulam-se pelas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Veja, isso aqui, para quem nunca estudou direito, é complicadíssimo de entender, porque primeiro que ele não sabe a diferenciação entre direito público e direito privado. No direito, quando se estuda direito, então se estuda basicamente esses dois ramos, que é direito público e direito privado, tá certo? Se divide basicamente nesses dois ramos, que é direito público e direito privado. Daí, né, dessa classificação, é que se entra, né, os sub-ramos, digamos assim, ou as sub-áreas, subdivisões do direito, como direito constitucional, direito civil, direito penal, etc. O direito público vai ser aquele ramo do direito, ou aquela parte do direito que trata de normas públicas, normas de caráter público e, por consequência, rege relações públicas, tá certo? Onde se prevalece a vontade pública, o interesse público, em detrimento do interesse privado. Já o ramo do direito privado é aquele ramo em que rege relações privadas, tá certo? Relações privadas, não existe uma vontade acima da outra, mas as vontades, ambas vontades vão estar em pé de igualdade. Então, um exemplo de ramo de direito público é direito constitucional, direito administrativo, e outros direitos também, né, que tratam sobre essa questão de normas públicas. Já o direito privado, vamos ter direito civil, né, direito do trabalho, que trata de normas privadas, né, onde as partes podem acordar entre si determinada vontade, né? O direito civil, por exemplo, tem vários exemplos de relações privadas, não vou citar aqui porque não é objetivo, mas é basicamente isso que dá para entender, né? O que o artigo 13 está dizendo é que os contratos para execução de serviço desta lei vão ser regidos, em regra, pelos preceitos de direito público, ou seja, vai ser dada, né, a maior parte, né, dos contratos que vão ocorrer por meio desta lei, vai ser dada a observação das normas de direito público, tá certo? Mas, em alguns casos, quando faltar determinada norma de direito público que trata sobre determinado ponto, então vai se pegar emprestado, né, princípios da teoria geral dos contratos, que está onde? No Código Civil, que é um ramo do direito privado, tá certo?
Então, resumindo, em regra, direito público vai reger as cláusulas dos contratos de concessão e permissão, exceção quando for necessário, né, de forma supletiva, aí vai pegar emprestado aos princípios do direito privado, ok, gente? Então, é isso que trata esse artigo 13, mas eu vou parando por aqui, porque a aula vai ficar longa. Então, a próxima aula nós iremos tratar do parágrafo único do artigo 13, ainda falando sobre essa questão dos contratos. Então, aguardo você na próxima aula. Até lá.